Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está acompanhando a gente. Toda sexta-feira nós colocamos no ar um resumo da semana, esse programete que chama A Semana na Internet. Hoje nós estamos sem o Abner, mas novamente com a presença da Rita e do Nilson conosco. O Abner está tirando uma merecida folga nessa sexta, mas retorna na próxima semana. Rita e Nilson, boa noite, boa sexta. Boa noite, Nardim. O Abner deve estar lá naquela varanda dele, curtindo hoje, né? Uma Ou em Salinas, né, Rita? Ou em Salinas, o Abner gosta de Salinas. É isso aí. Nilson, começando aí com o Nilson, Rita, para a gente bem bate-bola rápido mesmo. Final de semana decisivo no Parazão, né, Nilson? E uma semana conturbada aí na FPF, né? Então, finalmente, né, Daniel, nós teremos, né, os 4 jogos do Campeonato Paraense, 2 jogos no sábado, 2 jogos no domingo, o Remo joga sábado, o Paysandu joga no domingo, e finalmente, né, depois de um imbróglio muito grande aí, né, problemas judiciais, né, o futebol virou até caso de polícia, Daniel, depois a gente pode detalhar um pouquinho melhor isso, né, aqui no Pará, é uma coisa até meio estranha, né, difícil de acontecer, mas o fato é que nós teremos os 4 jogos, né, jogos importantes, decisivos, os 2 que a gente costuma chamar aqui na redação, né, os 2 titãs do futebol do Pará, as 2 locomotivas, né, então vão jogar esse final de semana, o Remo no sábado, o Paysandu no domingo, enfim, a gente tem um contexto aí favorável, né, ao torcedor finalmente, né, depois de muitos problemas de ordem judicial aí, Daniel. E é decisivo já para o andamento do Parazão, né? Já é... Sim, fundamental, né? Porque são semifinais, né? Ou seja, no formato mata-mata, né? São 2 jogos de ida e volta, sem vantagem. Quem vencer nos 180 minutos, né? Já que são 2 jogos, farão a final, né? Do Campeonato Paraense aí, né? A gente está aliás, a semifinal e depois a final, né? Só lembrando, Daniel, que a possibilidade de um repar é só na final. Né? Os confrontos, assim, os conflitos, né, eles não possibilitarão qualquer tipo de situação aí adversa, né, que não na final, né, entre Remo e Paysandu. Perfeito. E na semana a gente teve também a derrota do Paysandu lá, 4-1, vi alguns memes aí comparando até com narração do Galvão Bueno, gol da Alemanha de novo, 4-1. Enfim, um choque de realidade, né, Daniel? A gente sabe, a gente gosta do Campeonato Paraense, é um fato, né, tem algumas particularidades que nos chamam sempre a atenção, mas é fato que o nível técnico é inferior, né? O Paysandu, a gente costuma falar, né, que está deitando aqui no Campeonato do Pará, né? Com exceção do jogo lá de Castanhal, que foi um negócio à parte, aquele gramado estava muito ruim, mas está deitando, né, tá jogando bem, é o melhor time do campeonato, a gente imaginou que poderia fazer frente, né, fazer jogo com o time de Série B, e não foi o que aconteceu, né? Muito pelo contrário. Primeira etapa ali da Copa do Brasil, a gente ficou um pouco empolgado, né? Os times paraenses foram e o negócio já começou. Como é que tá? Já começou. Quando o nível mudou um pouquinho, né, subiu um pouquinho o sarrafo, a gente já sentiu o nível. A própria Tuna, né, Daniel, jogou contra o Ceará. Se você for olhar assim, o placar, 2-0 para o Ceará, né? E tal. Não me parece uma diferença tão grande assim, mas se você for analisar o jogo em si, foi um ataque contra a defesa, né? O jogo do Paysandu teve um momento de pane ali, né? Mas me pareceu muito claro que a zaga do Paysandu não tem condição, na verdade precisa melhorar muito, né? Tomou 4 gols ali com uma facilidade e o time não conseguiu reagir, muitas críticas com relação ao trabalho do Márcio Fernandes, né, o treinador, mas com relação, de forma específica a esse jogo, né? Porque ele vinha bem, ele vinha numa boa sequência, enfim, como eu disse, a gente colocou uma manchete no Jornal Liberal, né? Um choque de realidade, a verdade é essa, o Paysandu não está preparado. Engana-se quem pensa que o time já está aí, né, em condição de conseguir um acesso, em condição de disputar de forma igualitária com esses times maiores, né? Não está, é um fato, precisa continuar, seguir, olhar de forma específica para essa questão da zaga, que eu acho que é o principal problema, e seguir, né? O trabalho precisa seguir. E que bom, se é que dá para tirar algum fator positivo disso, acho que é o fato de você ter esse choque de realidade na Copa do Brasil, que é uma competição importante, mas a chance de chegar longe é mais difícil, para dar um sacode antes do Brasileirão, né? Que é o objetivo. O problema aí é que você perde uma cota aí de 1,9 milhões, né, Daniel? Que foi o caso do Paysandu, né? Isso faz muita diferença, né, no orçamento de um clube, qualquer clube aqui do Pará, né, de fato, né? Então, por isso que se priorizou essa competição, né? Se imagina que pode passar, né? Pode fazer um jogo igual, né?
Agora, é óbvio, né? Eu acho que é um choque de realidade para você rever conceitos, para você começar a reanalisar o que realmente pode ser feito, né? Alguns jogadores me parecem claramente que ainda não atingiram essa condição, né? Aí, Daniel, a gente precisa também relevar um pouquinho, né? Porque, de certa forma, a gente está em março, mas é um começo de temporada, né? Alguns jogadores demoram para atingir um pouquinho esse nível, né? Só para a gente não ser muito crítico, né? Para a gente esperar um pouquinho. Mas, assim, eu acho que liga no mínimo um sinal de alerta, né? De fato. Bom, uma novidade também no esporte, aí no Grupo Liberal, a Rita conhece bem a Ciane Neno, ela segue no último lance, mas agora ela vai mediar esse programete, que é toda segunda-feira, 18 às 19, ao vivo, nas redes sociais do Liberal e na Rádio Liberal, né, com o André Filho e com o Nato Almeida, um torcedor de Paysandu, um do Remo, ambos são humoristas de stand-up, têm sucesso nas redes sociais. Como é que a Ciane vai sair no meio desses dois aí, Rita? Conhece? Participação dos internautas, né? Oi? Participação dos internautas, não é isso? Isso, com participação dos internautas, exato. Participa no Twitter, participa ao vivo, né, nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. A gente tem um jornalista que fica lendo, fica interagindo. É sempre muito divertido esse programa, né? O Último Lance, que é um programa que está entrando no novo... Na verdade, está agregando um novo formato, né, Daniel? Utilizando o humor também com o futebol. A gente acha que isso tem tudo para dar certo, né? Pronto. Rita, de bate-pronto, te puxando para o assunto mais... Fale um pouco dessa manchete de O Liberal de hoje, que quem está vendo, está vendo. Olha, Daniel, quem tem que me falar é você, né? O trabalho de apuração jornalística aí. É um furo do jornal Liberal. A gente confessou ontem à tarde, né, sobre essa apuração que a redação vinha fazendo. E eu acho que se demonstra, primeiro, esse processo, né, do jornalismo investigativo, trazendo para a gente uma informação, no mínimo, curiosa, que mostra como a gente está num mundo globalizado. A gente pensa que determinados temas estão muito longe da gente, né? A guerra, as sanções que esses bilionários, chamados oligarcas russos, vêm sofrendo, e acaba que tem um grupo aqui pertinho da gente, vizinho, que está ligado a um desses bilionários. Então, é um grupo que tem um investimento altíssimo, na casa dos 300 milhões, né? O capital social dessa empresa foi superior a 200 milhões, é um grupo que fatura muito alto e que gera empregos aqui na região, e aí, de certa forma, essas sanções podem deixar pessoas preocupadas em relação a isso, né? Pode ter um impacto, sim, aqui. Agora, é importante dizer que o bilionário se afastou dos negócios, né? Uma forma de tentar blindar as empresas, né? Isso. E aí, para entender um pouco o bastidor, acho que a gente seguiu nesse caminho, né? Saiu nacionalmente bom, a União Europeia soltou uma lista com os 36 empresários russos que sofreriam sanções internacionais por conta de como uma forma de dar fazer uma quebra ali na economia russa como uma maneira de sanção sobre a questão da invasão da Ucrânia. Inclusive, Daniel, o presidente da Chelsea, né? Também entrou nessa lista aí. Também entrou. E você tem ali os nomes, né? E aí você começa a pesquisar os que têm negócios no Brasil. E aí a gente chegou a esse nome do Andrei Melnichenko, que acho que isso que é importante também deixar bem claro. Isso está bem explicado na matéria, mas puxando, né? A Fertilizantes Tocantins foi instalada no Pará em 2015. Ela era uma empresa nacional. Em 2020, ela passou para o controle societário da Eurochem, que esta sim é um conglomerado espalhado pelo mundo inteiro e que tinha o controle acionário, tem o controle acionário do Andrei Melnichenko. E então você dá para dizer claramente então que sim, existe essa empresa, uma fábrica no Pará, com ligação ao mega empresário russo, ao oligarca russo. O que não tem nada de legal nisso, é um investimento, como a Rita falou, ele gera emprego, gera produção e etc., mas é um fato curioso que mostra que, no mundo globalizado, uma coisa que acontece na Rússia, ela está bem aqui do nosso lado, embarcarando no dia a dia. E chamou bastante atenção, né? E que sanções a esses oligarcas podem ter impacto na economia de vários países, incluindo a economia brasileira. Os próprios Estados Unidos, né, tem empresários. Esse empresário que financiava, que era dono do Chelsea, ele se afastou do clube, né? Mas mesmo assim
alguns bens do clube foram bloqueados, então o impacto é muito grande. E essas sanções são anunciadas para pressionar o governo russo a evitar ou desistir, né, dessa invasão do ataque à Ucrânia, mas até agora tem feito tem tido pouco resultado, né? Quer dizer, não dá nem para dizer se tem tido pouco resultado, talvez, né, isso tenha feito com que as negociações avancem e possam tornar o conflito mais rápido do que seria sem as sanções. E aí foi um assunto puxado pela gente aí, esse assunto, essa matéria foi uma das mais acessadas pelo monitoramento que a gente faz no estado e com muito acesso do país e fora do país, então foi legal. É muito curioso, né? No mínimo curioso. Eu estou olhando um pouquinho para trás aqui, porque quem está acompanhando a gente, eu estou sem máscara, eu estou num estúdio sozinho, a Rita está na casa dela, sozinha, Cortinhas numa sala, aqui na redação também sozinho. Estava para trás, porque aqui na redação, todo mundo de máscara, como é obrigatório. E aí, muito município já liberando, né, Rita? Vários municípios no Pará, várias capitais brasileiras flexibilizaram o uso de máscaras. Algumas capitais derrubaram a obrigatoriedade em todos os lugares, outras capitais derrubaram a obrigatoriedade apenas em lugares abertos, então ruas, praças, etc. No Pará, algumas cidades já anunciaram essa flexibilização, como Óbidos, Marabá e Santarém, e aqui em Belém a tendência, pelo menos por enquanto, a gente está falando de Belém, embora seja um jornal, né, que comunica com todo o estado, mas nós estamos sediados aqui em Belém, pelo menos por enquanto, a informação que a gente tem, o próprio prefeito Edmilson Rodrigues tweetou hoje, de que vai manter a obrigatoriedade em Belém do uso de máscaras. E aí, Cortinhas, na escola, você tem uma filha pequena lá, como é que o pessoal está reagindo a isso? A Cecília leva 2 ou 3 máscaras, Daniel, porque ela sempre troca depois do lanche, né? Enfim, cara, na verdade, assim, é difícil a adaptação, né? Mas eu particularmente acho que, pelo menos com relação à turma da minha filha, né, onde eu vivencio lá, porque o colégio também está seguindo uma série de protocolos, né, cara? Então, até o fato da gente ir pegá-la lá, né, na hora da saída, a gente tem pouco contato, né, com as demais turmas, os demais pais, enfim. No caso da Cecília, em si, ela está bem adaptada, né, à questão da máscara, né? Ela leva, sempre troca, enfim. Eu acho, sinceramente, que a gente precisa observar esse cenário epidemiológico, né, para tomar uma decisão mais precisa, né, e a gente tem observado que os órgãos públicos estão cientes disso, né, para tomar decisões baseadas realmente em ciência, né, que eu acho que é o mais importante. Todo mundo que a gente tem ouvido da área médica mas é natural que os médicos sejam bastante cautelosos, né? Os pesquisadores, eles recomendam que ainda não seria o momento, né, da gente andar sem máscara. Eu continuo andando com máscara em tudo que é lugar, até porque aqui em Belém é obrigatório, mas eu também, além de ser editora do jornal, eu sou professora, e é muito difícil dar aula com máscara, então a gente sonha o momento que a gente possa voltar a viver sem máscara e sem medo, né, de ser contaminado. Eu acho que está bem próximo desse momento, graças a Deus e à ciência, né? Então, eu acho que só para a gente ir fechando então nosso bate-papo aqui, mudanças essa semana, estamos em prazo final para algumas coisas aí na política no ano de eleição, né, Rita? Nós temos 2 semanas da chamada janela migratória partidária, que é o período em que pessoas, políticos que têm cargo, que têm mandato legislativo, podem trocar, deputados federais, deputados estaduais, senadores, podem trocar de partido sem risco de perda de mandato. Então, nessas 2 semanas deve ter uma movimentação muito grande. Ontem, por exemplo, o deputado José Maria Tapajós, que era do PL, já anunciou que saiu, provavelmente vai para o PP, e esse prazo também é o prazo final para que quem quer se candidatar se filie a algum partido. Então, o grande suspense é saber, por exemplo, se o ex-governador Simão Jatene vai se filiar a algum partido. As informações é de que ele poderia se filiar ao Solidariedade, que está tendo uma reunião nesta sexta-feira para decidir
o que rumo vai tomar na eleição. Então, uma questão assim, o grande suspense é para onde o Jatene vai, e tem outros nomes que estão aí em vias de mudar. Por exemplo, o deputado Joaquim Passarinho já confirmou que vai deixar o PSD e possivelmente vai se filiar ao PL. Ainda não assinou a ficha de filiação, mas é quase 100% certo de que ele vai deixar o PSD para ir para o PL. A gente já tem quem mudou também, Éder Mauro, né? Então, uma movimentação muito grande. E isso deve se intensificar ao longo das próximas 2 semanas até o fim do prazo. E é bom ficar ligado também nesse prazo, porque é o prazo para mudança do domicílio eleitoral. Então, a gente vai ficar de olho na Damares. Estão falando aí que ela talvez se candidate ao Senado pelo estado do Amapá, rola aí na rede, ou talvez até pelo Pará, né? Então, assim, se ela mudar... Ela falando de São Paulo, ela vive brincando. Então, se ela mudar o domicílio eleitoral aí até o iniciozinho de abril, a gente já sabe por qual estado ela vai disputar uma vaga ou no Senado, ou talvez na Câmara Federal. Perfeito. Mais ou menos isso, bastante correria essa semana, muitas coisas. Na edição de domingo a gente tem várias novidades. Esse assunto da máscara é abordado, tem a questão de várias matérias com uma reportagem bem ampla, e aí a gente não vai adiantar muito, mas temos um bom material já preparado para esse domingo. Cortinhas, Rita, entre eles, isso, daqui a pouquinho, quem está acompanhando a gente já vai ter visto, mas vamos fazer, inclusive, entrevista com a Simone Tebet, que é pré-candidata à presidência pelo MDB, por enquanto, a única mulher nessa disputa, e seguindo, né, Rita, naquela série de entrevistas que a gente vem fazendo com todos os presidenciáveis e com o possível candidato à reeleição, com o Bolsonaro, que nós estamos também buscando nesse momento aí. É isso aí, já entrevistamos Lula, Ciro Gomes, Sérgio Moro, agora Simone, né? Dória também, vamos lá. Vamos fazer com todos e depois seguir para a questão mais estadual na cobertura da eleição esse ano. Então é isso. A semana bem puxada, um monte de assunto aí ficou de fora, a gente tentou fazer alguns aqui principais, e semana que vem nós retornaremos com outros convidados, com o Abner. Chega de folga e vamos lá. Valeu. Chega de Salinas, né? Tchau, tchau, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Daniel, Rita, sempre um prazer estar aqui com vocês e com o nosso amigo internauta. Valeu. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.